Ó, pessoal, meu tio indo pra igreja. Galera, Pai do Senhor Jesus, vou lhe adorar o Papai do Céu. Hoje é dia de culto de ensinamento. Eu amo ver meu pastor Deusmar ensinar. Graças a Deus. Hoje eu vou de bike. Meu amor não tá muito legal, né? E pra mim sozinho não vou de carro não, o carro tá ali. Mas hoje eu vou de bike. A chuva driblou e eu, foi embora, encontrou com a outra e levei de volta. Pra nós chove é dali. E levei de volta. Mas agora eu já guardei o carro pra mim de bicicleta, agora eu vou de bicicleta. Aí amanhã eu vou pra igreja de carro, que eu vou levar um monte de abóbora que tem ali pra mim distribuir pro pessoal. Depois eu busco mais. E vou ali, viu? Vocês vão comigo. Tá bom? Depois eu posto aí pra vocês verem o destino indo embora. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser, viu? Vamos de volta.